minutinhos para o meio-dia, Grande Jornal Difusora, temperatura em 28 graus. Anunciei aqui no final do bloco anterior a participação, de integrantes do movimento social que está se articulando para questões do transporte público em Bagé. Algumas ações já foram desenvolvidas, Agradeço aqui a visita, estendo meu bom dia, então, o Lucas Rosa, o Douglas Soares, que são estudantes da Unipampa, a Cássia Rodrigues, que é do coletivo Atenai, professora universitária também lá da Unipampa, quem agradeço a presença aqui, e começo conversando então com o Leonardo Nunes, conhecido GAN, é isso, todo mundo o conhece assim, que é do movimento de lutas, Leonardo? Então nos explique assim qual é um panorama, como é que começou esta organização, essa discussão, com relação ao transporte público em Bagé. Bom dia, tudo bem? Bom dia, primeiramente bom dia, Lara, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Na realidade, o movimento começou a partir de uma medida arbitrária de um governo municipal que no dia 15 de outubro passado, através de um canetaço, mais um canetaço real, instituiu a R$ 2,53 o valor da passagem. E, na realidade, a gente fez várias atividades durante esse período, até o dia de hoje, e conseguimos agregar vários segmentos da sociedade em geral para conseguirmos fazer uma discussão, porque, na realidade, o nosso intuito é conseguirmos fazer uma discussão do transporte público na cidade. Além de fazer uma discussão do transporte público, também lutamos por uma cadeira representativa no Conselho também, que é um conselho que representa a sociedade, que, na realidade, a gente não se sente representado por este conselho. Na realidade, este conselho seria para defender as demandas da sociedade, enquanto isso só defende as demandas do governo em si. Certo, então quer dizer, vocês querem sair dessa discussão apenas de valores, do preço, mas ampliar para outro entendimento, que é a questão das linhas, de como é oferecida, horários, é isso? Entendi certo? Sim, exatamente. Não só isso, o próprio sucateamento da frota, próprias vias, que na realidade a população acaba pagando 2 vezes pelo mesmo serviço, porque paga pela melhoria das vias em impostos e acaba pagando também pelo aumento das passagens, porque eles dizem que as vias são ruins e o aumento significa também para a melhoria das vias. No caso, a população acaba pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Já falo mais um pouquinho contigo, okay. Gan. Também quero estender meu bom dia aqui a Cássia Rodrigues, professora Cássia, que está conosco aqui do coletivo Atenai, que é esse coletivo que ultimamente também tem se apresentado bastante aí para a comunidade, para a sociedade, em defesa dos direitos à condição feminina, Cássia? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito bem, Cássia. Então, como dizia o GAN, é importante que todos os segmentos da sociedade e que cada cidadão se integre e tenha entendimento daquilo que diz diretamente seu interesse, Exatamente, atualmente as mulheres estão representando muito bem e são trabalhadoras, e a gente acredita que isso é uma luta das mulheres também, o transporte público, que não é tão público assim, ele está defasado, e a gente acredita que isso precisa melhorar, Esses valores estão muito caros e as pessoas estão muito acostumadas com isso, Tem que aumentar mesmo, e vai permitindo, é isso? Isso vai permitindo, quando na verdade isso não poderia acontecer. Isso teria que ter uma conversa, um diálogo anterior para que isso fosse feito antes. E a ideia de vocês é justamente isso, ampliar esse debate, puxar... Exatamente. Tentar agregar mais pessoas, porque é do interesse de todos, e ver quem tem interesse de fazer essa luta junto com a gente. Muito bem. Também meu bom dia, já converso mais com a Cássia. Meu bom dia, estudante, o Douglas Soares, que é uma categoria que está diretamente relacionada à questão do aumento e do transporte público, que são os estudantes, Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom dia, Lara, tudo bem? É importante, que todo mundo se envolva, E o que vocês querem com essa discussão também é rever esses valores, Claro, exatamente. A gente que é estudante da Unipampa, muitos moram nos bairros da cidade, então às vezes a gente tem que pegar até mais de um ônibus, O que gera em torno de, R$100 mais ou menos, por 10 reais por dia, mas no caso, como estudante paga meia passagem, A gente tem mais ou menos, acho que R$5 por dia, mais ou menos, e que é um valor muito alto, No caso, o estudante paga pelo transporte público e paga também para estudar numa universidade que é federal, Que não deveria. Porque todo deslocamento, mais outras questões também de própria alimentação e tal. Então acaba saindo muito caro para o estudante que é periférico,
estudar numa universidade que é federal, né? Claro. Então e ainda que o estudante ainda tem essa questão de poder diminuir o valor da passagem. Agora, o trabalhador, às vezes, nem tem isso também, né? Exatamente. Ainda que, às vezes, as empresas custeiem e tal, então acaba ficando caro, né, para todo mundo. Meu bom dia também aqui para o Lucas Rosa, também estudante da Unipampa. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia, Lara. Gostaria de, em primeiro lugar, reforçar o agradecimento que o GAN fez, a oportunidade de estarmos aqui dialogando com o teu público, porque é muito importante a gente estender esse debate a todos os setores da sociedade que estão te escutando aqui e que a gente espera que venham conversar conosco, tragam suas demandas, né? Nós estamos nesse processo de fortalecimento. O que vem acontecendo nos últimos dias é um processo de fortalecimento e de articulação desse movimento. Já havia, desde muito tempo, um movimento muito forte em Bagé, pela luta pelo passe livre, pela discussão do transporte público em Bagé. Ano passado se intensificou bastante, porque nós íamos ter um aumento de 2,65, né? O Ministério Público sinalizou que devia ser 2,10, acabou como 2,40, né? Estávamos lá todos nós aqui lutando, né, para essa diminuição imediata, o que houve um engodo, né, quando colocaram 2,40 para tentar pacificar a coisa, né? Naquele momento estávamos muito fortalecidos pela conjuntura nacional de junho e por toda aquela força que tinha o movimento social espontâneo, saindo de casa, da rua. Então, nesse momento, a gente está precisando reavaliar e pensar, né, que não foi só, né, nós temos que fazer novos junhos, né, e aqui em Bagé, né, no nosso contexto específico, colocar as pessoas, setores específicos da rua. Nós começamos a fazer algum diálogo já, conversamos desde o início com o coletivo Atena, que tem participado organicamente das nossas discussões, né, o pessoal do hip hop, né, o pessoal do Sem Teto, né, além de outros setores como CEPERS e muitos outros que estão dialogando conosco. Iniciamos contato com a Andes hoje, porque é importante que tenhamos todos os movimentos sociais que tiverem interesse, e creio que todos têm, porque, como vínhamos conversando antes de começar, né, é uma pauta que diz respeito a todos nós, né? Todos nós utilizamos o transporte público, e mesmo aqueles que não utilizam devem se sentir sensibilizados, né, com essa descaso, né, das empresas. Como o GAN bem disse, esse conselho que está lá, né, encastelado na prefeitura, não nos representa nem um pouco. Ano passado, durante nossas lutas, o vice-prefeito Fico nos prometeu ali, de boca, assim, sem um papel que nós, ingênuos, aceitamos dessa forma, uma cadeira para a Unipampa, para o movimento estudantil da Unipampa. E nós não estamos lá. No conselho que define esses aumentos. Exatamente. E essas questões do transporte. Esse conselho, vamos dizer assim, é um conselho mandrake, né? É um conselho que tem lá setores que diz respeito a esse aumento que é para uso próprio, né? E o governo que também sai beneficiado nisso. O governo que é financiado por essas empresas de ônibus financiam a campanha do Dudu, muitos vereadores do PT e da Aliança, né? Podemos dizer também que foi, do ponto de vista tático e estratégico, foi péssimo pro Dudu e pro PT, né? Enquanto fazer esse aumento bem em época de eleição para o segundo turno. Isso pode ser visto no resultado das eleições em Bagé, onde o candidato Aécio do PSDB saiu bem na frente. Claro que nós temos que ser bem lúcidos que o PT nos traiu enquanto partido, mas que o PSDB não é a resposta, né? Isso mostra só que o povo está confuso e percebe sim que foi traído pelo PT. E agora é o momento de fazer essa discussão com vários segmentos da sociedade. Exatamente. O que junho nos mostrou foi que o povo percebe que o executivo, o legislativo não nos representa mais e que nós temos que tomar esses espaços. E é mais ou menos nessa linha que nós estamos trabalhando. Muito bem. Tá, e eu pergunto para vocês, como que quem nos ouve agora, que tem interesse de entrar nessa discussão, pode fazer? Procura onde vocês têm reuniões sistemáticas, isso está no ambiente virtual, na internet, como é que o cidadão faz para se conectar com vocês e entrar nessa discussão? Lucas, por favor. Nós criamos um e-mail hoje, né, que chama-se Bagé Passe Livre, onde nós estamos recebendo sugestões, críticas. Quem quiser entrar em contato conosco pode entrar através desse e-mail. E nos próximos dias nós estaremos articulando uma página no Facebook. Nós estamos em processo democrático de discussão e articulação, né, alinhavando questões, assim, detalhes, como o nome e alguns outros detalhes que vão ir para o campo do simbólico, né, do nosso movimento. Então, ainda não temos essa página, mas temos esse e-mail que certamente vamos estar recebendo
essas críticas, sugestões, e vamos entrar em contato. Além disso, acho que o Gun pode falar bem das nossas próximas atividades. Passar o e-mail, por favor? O e-mail novamente é bagépasselivre@gmail.com. Tá, só para deixar bem... E tem reuniões sistemáticas? Algum ponto onde você se reúne também para que o cidadão possa ir lá? Sim, na realidade a gente organiza uma plenária toda semana, aos sábados, na Praça do Coreto, que é uma plenária de discussão sobre o transporte público na realidade. Agora, nessa semana, a gente está fazendo um acúmulo de forças com vários segmentos da sociedade, o próprio MTB, com o Movimento dos Trabalhadores Desempregados, que é um segmento que, na realidade, sente na hora o aumento de qualquer passagem ou de qualquer tributo que o governo incide sobre a população. Temos também o apoio do coletivo Atenar, temos também um movimento de secundaristas do Colégio Carlos Clube, que está nos apoiando. Também estudantes, né? Também estudantes, que são, na realidade, a gente procura angariar pessoas do mesmo campo ideológico, que lutam pelas mesmas coisas, na realidade, claro. que pela sociedade em geral. E teremos uma série de atividades durante a semana que culminará numa sexta-feira, numa plenária sobre o passe livre na Praça dos Esportes, na Concha Acústica, às 21h30. Certo. Sexta-feira agora, não? Sexta-feira agora. Sexta-feira agora. Essa próxima sexta-feira. Que horas mesmo? Às 21h30. 21h30, na Concha Acústica da Praça dos Esportes. Então, todos interessados, essa é uma boa oportunidade de ali discutir e tratar sobre o tema. Aberta à sociedade em geral, porque precisamos tratar desse tema com seriedade, com bastante abrangência e amplos e democráticos em relação a isso, porque, na realidade, as últimas medidas tomadas contra a sociedade em geral, até pelo próprio aumento das passagens, foram medidas tomadas dentro de gabinetes. Caminho jurídico, vocês pensam também? Exatamente. Até amanhã temos uma reunião, porque provavelmente teremos que entrar com habeas data, pedindo a cópia da ata da reunião do Conselho que estipulou o valor da passagem. Pedimos também uma cópia da licitação das empresas de transporte público da cidade, porque, na realidade, dentro dessa concessão das empresas já está implícito o aumento anual das passagens. Então, a gente pede uma revisão desse contrato, pede também uma revisão da planilha de custos das empresas, que é o subsídio que eles têm para o aumento das passagens anual, às vezes até 2 vezes ao ano, como no caso aconteceu. E, na realidade, a gente pede também uma representatividade dos alunos da Unipampa e de vários outros segmentos da sociedade que não se sentem representados por este Conselho Municipal de Transporte. E aí tudo submetido ao Ministério Público para... Submetido ao Ministério Público, com o aval do Ministério Público, que já sinalizou com uma real diminuição do valor das passagens na cidade de Bagé, que não é compatível com o transporte oferecido no município. Até porque em 14 cidades, 14 capitais do país, não digo nem cidades, Lara, são capitais, que o trecho percorrido é bem maior, os horários são menos espaços e o valor é menor que o de Bagé, sendo que Fortaleza e Recife o valor é 2,10, enquanto em Bagé é 2,50 para te andar 5 quilômetros. Enquanto em Fortaleza, Recife, você anda 20, 25 quilômetros por um valor inferior. Então, na realidade, como nós não nos sentimos representados, estamos fazendo este movimento de lutas em prol do passe livre estudantil e em prol da diminuição real do valor da passagem. Não é apenas os 10 centavos, mas a arbitrariedade com que o governo trata a população. Muito bem. E aí, né, Douglas, já deixando esse espaço final aberto para ti, né? Já volto a falar com o Gun mais um pouquinho. Importante que todos aqueles que se identificam com isso que vocês falam aqui ajudem nessa luta, né? Porque claro, quanto exatamente. mais pessoas, melhor, né? Exatamente. Não só os estudantes do Carlos Clube, como foi citado, mas todos os estudantes das outras escolas estaduais e municipais, né? Tem o Poli 1, a gente passou em outras escolas que eu não lembro agora. O CIEP, exatamente. A gente convida todas essas pessoas, né, que também pagam passagem de ônibus, também sofrem disso, né, a participar dessa movimentação que a gente vai ter durante a semana, muitas atividades, e principalmente dessa plenária na sexta-feira às 9h30, em que a gente está aberto a discussões, né, e a sugestões também, né. Com certeza. Douglas, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui. Sucesso aí na luta de vocês, viu? Obrigado. Lucas, também, não sei se tu queres complementar mais alguma coisa, reforçar, se vocês querem deixar algum número de telefone também para quem, às vezes, nos ouve aqui, quer mais detalhes, quer saber, quer integrar a luta, então também é uma oportunidade. Mais uma vez agradecer pelo espaço, Lara. Merecido. E vou reforçar aqui o e-mail, que eu dei errado, né, para variar. Não, é Passe Livre Bagé, e não Bagé Passe Livre. Passe Livre Bagé, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Para quem talvez não tenha, prefira o telefone como outro meio, né? Acho que a gente podia dar os nossos telefones, né?
Um deles é... Dá o teu depois. É o meu número, Douglas, é 99 31 88 19. O meu telefone é 81 28 35 20, para quem for da TIM, né? E creio que possamos até estreitar o diálogo na sexta-feira, quando haverá a nossa plenária, para poder pensar próximas ações, próximas atividades em conjunto com todos os setores, todos os interessados. Convidar principalmente também, que foi esquecido aqui nessa fala nossa, os municipários que estão em processo de pleito, as chapas para o sindicato. Acho que é um momento muito importante para legitimar esse sindicato enquanto, de fato, representante dos trabalhadores. Eles têm que estar nessa discussão também, porque os trabalhadores do município também utilizam o transporte público. Então, acho que eles devem estar conosco. Alguns já entraram em contato, mas creio que todas as chapas que estão ali concorrendo, são 4 chapas, devem entrar conosco. Sei que tem interesse, sei que tem. Obrigado, Lara. Então, sexta-feira, esperamos todos aqui conosco para poder fazer esse debate. Ok, muito obrigado, viu, Lucas, pela sua presença aqui, Lucas Rosa. Professora Cássia Rodrigues, do coletivo Atenar, também conosco aqui. Cássia, também complemente, não sei se queres trazer mais alguma outra informação para os nossos ouvintes. Eu queria falar que... antes de interesses imediatos, né, essa questão do transporte público não precisa ser uma luta de quem só usa esse transporte, né? Porque muitas vezes a gente se obriga a comprar um carro ou andar de carro porque o transporte público não é de qualidade, né? Então, na verdade, a gente não pode pensar só nos interesses imediatos, né? Mas pensar como um todo, enquanto isso é uma luta importante para todos nós. Né? Que afeta em todos os aspectos, mobilidade no meio ambiente. Mobilidade urbana, meio ambiente, poluição e dentre outras coisas. Então, não é uma questão pessoal. Sim, o aumento da passagem é absurdo, mas há outras questões. Então, só porque não se anda de transporte público, não vai acatar isso, entende? Então, é uma questão para todos. Sem dúvida nenhuma. E aí a oportunidade é essa agora, que é o momento que a discussão está em alta. Obrigada, viu, Cássia, pela sua presença aqui. Então, fechamos aqui nossa conversa com o Leonardo Nunes, o GAN, do Movimento de Lutas. Não sei se deixasse de abordar algum tema, né? Reforço o convite para todos os nossos ouvintes e agradeço já a presença de vocês aqui. Na realidade, é mais um agradecimento à pessoa da Lara, na realidade, que abriu esse espaço para a gente aqui, que a gente não tem muito espaço na grande mídia convencional. Claro, mas com a conivência da direção, né, que é importante. Isso, agradecemos a Rádio Difusora, que na realidade é a voz da comunidade, então a gente aproveita esse espaço aqui para repassar a nossa ideia para a população. E queremos ressaltar também que, na realidade, a gente está procurando angariar o maior número de movimentos sociais que existem na cidade para que incorporem a nossa luta. E ressaltar a fala do nosso camarada Lucas ali e reforçar o convite aos municipários, que na realidade o trabalhador em si é o mais afetado por qualquer aumento do governo. Na realidade o trabalhador paga para ele, paga para os filhos o transporte público. Na realidade o trabalhador acaba pagando 4 vezes pelo transporte público, porque além dele tem o filho que estuda em escola, tem o filho que estuda em universidade e acaba pagando também. Então, ressaltando mais uma vez o horário da nossa plenária sexta-feira, às 21h30, na Praça dos Esportes, na Concha Acústica, e contamos com a participação de toda a comunidade em geral. Não somente a comunidade organizada, mas toda a comunidade em geral na nossa plenária das 21 horas. Tá ok. Sucesso, tomara que a mensagem tenha sido ouvida. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Meio-dia, 12 minutos, temperatura em 28 graus.